Muito bom dia, graça e paz, Ali Lima na área, diretamente do centro da cidade. Já estou na empresa, meu expediente começa às 9 horas e vamos para a famosa frase: eu leio a Bíblia e vocês leem também? Vamos contar uma historinha rápida que está baseada na Bíblia? Me perguntaram esse final de semana o seguinte: por que a Bíblia ela não obedece a cronologia, né? Porque ela é toda misturada. Então eu fui pesquisar dentro da Bíblia, né? Pesquisei também na internet. E aqui está a resposta. Por que a Bíblia não cumpre um padrão de cronologia? É simples. A Bíblia não cumpre um padrão estrito de cronologia linear, ou seja, os fatos não aparecem ordenados rigidamente do dia em que aconteceram até o final dos tempos, porque ela não foi concebida como um livro de história moderna, mas sim como uma biblioteca teológica, litúrgica e de fé. No almanaque literário, os principais motivos para essa organização são estruturais, culturais e teológicos, organizados por gêneros literários e não por datas. A Bíblia reúne dezenas de textos escritos por autores diferentes ao longo de mais de 1000 anos. Os compiladores originais optaram por agrupar os livros por estilo literário e função cultural, e não pela linha do tempo. Por exemplo, no Antigo Testamento temos o Pentateuco, que é a lei de Torá, seguido por livros históricos, que tem Josué a Esther. Depois os livros poéticos e sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, e por fim, os profetas maiores e os profetas menores, tá? Um exemplo prático disso é o seguinte: os livros proféticos como Isaías ou Jeremias contêm mensagens ditadas durante todo o período dos reis, narradas em Reis e Crônicas, mas estão em seções separadas. O livro de Jó, por exemplo, embora trate de um período patriarcal muito antigo, ele foi colocado logo após Esther, então não obedece à cronologia. No Novo Testamento, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João contam a mesma história, sobre 4 perspectivas teológicas diferentes, cada um com a sua interpretação. Em seguida vem o livro histórico de Atos, depois as cartas, agrupadas aos remetentes mais longos ou mais curtos, e não por data de redação, e por final o Apocalipse, tá? A intenção teológica sobrepõe a exaltidão histórica para os antigos hebreus, para que primeiros cristãos, o objetivo principal dos relatos não era registrar dados historiográficos frios, como datas exatas de reis e censos detalhados, mas sim transmitir uma mensagem espiritual, moral e salvífica. Genealogia seletiva. A lista de ancestrais da Bíblia frequentemente omitiam gerações inteiras para enfatizar linhagens teológicas importantes, como a descendência de Davi ou a própria descendência de Jesus, o que torna cálculos cronológicos diretos e imprecisos. As perspectivas paralelas, o livro como 1 e 2 Crônicas, recontam praticamente a mesma história política de 1 e 2 reis, mas com focos totalmente diferentes. Um focado na linhagem sacerdotal e o outro no templo, e um outro na história política da monarquia. O conceito do tempo e da antiguidade. A forma linear de contar com o tempo são séculos, os anos contados milimetricamente de forma progressiva ou regressiva, é uma construção historiográfica, pois muito influenciada pela modernidade ocidental na antiguidade oriental. Os textos eram muitas vezes organizados por forma temática, cíclica ou concêntrica. Os autores priorizavam o impacto da mensagem, o significado teológico de um evento ou a memória coletiva do povo, em detrimento de uma agenda em datas amarradas. Como que você pode entender a cronologia hoje? Faça assim. Como a leitura linear tradicional de Gênesis a Apocalipse se pode gerar uma confusão temporal, estudiosos utilizam ferramentas como bíblicas, cronológicas, tábuas e linha de tempos visuais. Essas ferramentas reorganizam os textos encaixados, os profetas e cada um nos seus períodos dos reis correspondentes, sincronizando as cartas paulinas como o exemplo do livro de Atos, permitindo ao leitor enxergar o contexto histórico global por trás dos escritos. Tá bom, gente? Essa foi a passagem de hoje, segunda-feira de manhã, e o que eu desejo para vocês é um bom dia de trabalho, que Deus abençoe a todos nós, que trouxe nós em segurança para os nossos trabalhos e que nos acompanhe no final do dia com missão cumprida para as nossas residências, tá bom? Eu leio a Bíblia! E você, lê a Bíblia também?
Muito obrigado. Deus os abençoe.